Então vamos ler a palavra do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 121. Aleluia! Eu tenho que glorificar a Deus pela vida do meu irmão Saulo, que me mandou essa palavra, porque a gente fica assim tão... como é que eu vou dizer? Tão preocupado de estar aqui no altar fazendo menção do nome do Senhor, né? Usando a palavra de Deus, e nós não podemos fazer isso de nós mesmos. E eu pedindo a Deus, me deu uma palavra, Senhor, me deu uma palavra. E Saulo, meu irmão, não sei se está vendo, né? Não sei se verá futuramente, mas ele me mandou essa palavra. E essa palavra, para a glória de Deus, ela já gerou frutos lá no meu trabalho. Eu pude compartilhar, e outras pessoas com quem eu compartilharam com outras pessoas, e já recebi testemunho dessa palavra. Então fica ligado com Deus em nome de Jesus. E vamos ler o Salmo 121, e diz assim o Senhor: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, queridos, falou poderosamente comigo, e eu quero pensar a respeito dessa palavra, pensando na bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria a bênção do Senhor. E por quê? Vamos examinar, né? Pensando aqui com essa palavra, e me veio essa questão de bênção na mente, né? A bênção do Senhor. E se nós pensarmos sobre bênção, se nós formos definir a palavra, né, o que significa a bênção, e aí indo pelo dicionário mesmo, lá a bênção é o que? Um benefício, uma graça, um favor, né? Uma dádiva divina. E uma das palavras que estava escrito lá, quando eu pesquisei o significado da palavra bênção, era assim, ó: o próprio ato de abençoar. E outra coisa também que me chamou a atenção foi concessão de bem. Concessão de bem e o próprio ato de abençoar. Ainda pensando sobre bênção, a bênção do Senhor, se nós formos pensar que Deus abençoou, então nós vamos lá para Gênesis. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Quando toda vez, né, ali, a primeira vez ali que a Bíblia vai falar do ato de abençoar, de bênção, é com o próprio Deus abençoando. Então, Deus faz a criação e a abençoa. E aqui em Gênesis 1, no versículo 21, nós temos o seguinte texto: e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Agora, se nós avançarmos para o versículo 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então veja que lá no versículo 21, Deus cria
e abençoa. E quando Deus cria o homem e a mulher, Deus institui o casamento, a célula mátria da sociedade. Deus cria o homem para a mulher para o homem, e Deus diz agora o que? Os abençoou. E não só os abençoou, mas entregou na mão deles o que? A própria bênção. Porque a criação que Deus tinha feito e abençoado, Deus deu ao homem. Olha que interessante isso. A criação Deus abençoou, ao homem Deus abençoou e entregou a bênção. Se falarmos de bênção, pensando ainda na bênção do Senhor, vamos chegar em Abraão. É impossível falar da bênção do Senhor e não recordar de Abraão. E eu te convido a avançar algumas folhinhas no capítulo 12 de Gênesis. Porque esse homem que creu na promessa do Senhor, ele é referência da bênção do próprio Deus para as nossas vidas. Então aqui no Gênesis capítulo 12, olha o que vai dizer a partir do versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, ainda era Abrão, né? Disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. E tu serás o quê? Uma bênção. Olha que coisa linda. Tudo Deus abençoa. A Abraão Deus constitui que ele será a própria bênção. Tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante nós pensarmos sobre Abraão, porque Deus, quando faz esse pacto com Abraão, e Abraão honrou a aliança que Deus fez com ele, né? No futuro, quando Isaac já tinha nascido e ele é provado a sua fé, ele confia no Senhor, aleluia, e ele é honrado, por isso ele é chamado de pai da fé. Mas esse homem, ele tem uma aliança com Deus, um pacto de Deus para com Abraão, é que a descendência de Abraão seria abençoada. Abençoada, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se nós observarmos isso, nós vamos lá para Gálatas, vamos lá em Gálatas capítulo 3, olha que coisa maravilhosa que Paulo vai nos revelar através de Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Então Paulo aqui advertia os Gálatas, né? Ele advertiu, insensatos Gálatas, né? E aí quando chega no versículo 6, ele vai dizer assim: assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho. O que Deus anunciou? O Evangelho. Olha que interessante, as boas novas, o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quem é da fé aqui? Quem é da fé? Levanta a sua mão. Eu sou da fé. Então você é filho de Abraão. Ei, você é filho de Abraão. E olha que interessante, no versículo 13, como é que você vai saber que você é da fé? Né? Falar é fácil, mas provar é mais importante. Então, versículo 13 vai nos dizer assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Então, como é que nós sabemos que somos filhos de Abraão, que temos a bênção que Deus constituiu lá com Abraão? Como sabemos? Porque somos de Cristo. Porque Cristo nos libertou de toda a maldição da lei. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E aí o finalzinho do versículo 16 vai dizer assim: é a tua
descendência, que é Cristo. Porque aí Paulo vai explicar o quê? Que a descendência de Abraão é Cristo. Então, se estamos em Cristo, somos filhos de Abraão. E se somos filhos de Abraão, temos a promessa. E a promessa nos leva à bênção do Senhor. E essa bênção do Senhor, se nós formos pensar, né? Mas que bênção é essa? Que bênção é? O que diz essa bênção? Agora eu quero te convidar aí em Números, capítulo 6. Olha que coisa linda. Aqui em Números, capítulo 6, a partir do versículo 22, Deus vai instruir a Moisés que chame o seu irmão Arão e o ensina como ele vai abençoar os filhos de Israel. E quem é Israel, senão a descendência de Abraão? E olha que coisa linda que Deus fala conosco nessa noite. Números 6, 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Olha que coisa linda, porque no final Deus faz questão de dizer: eu os abençoarei, eu, o Senhor, os abençoarei, o meu nome estará sobre eles. E agora vamos refletir um pouquinho disso na nossa vida, porque quando os momentos são contrários, muitas das vezes nós não conseguimos compreender que a bênção do Senhor já chegou para nós, já está conosco. Quando tudo é adverso, quando as coisas elas não estão do nosso jeito, quando as perdas batem na sua porta, quando o desemprego chega, quando a dor chega, quando a doença chega, a enfermidade chega. Tem até um ditado no mundo que diz que doença não dá em poste, né? Então, quando as adversidades vêm, os problemas vêm, onde está a bênção do Senhor? Onde está a bênção do Senhor? Se somos de Deus, se estamos com Cristo e se somos filhos de Abraão e se temos a promessa do Senhor e se a bênção foi derramada e decretada pelo próprio Deus desde a criação e em Cristo ela chega até nós. Onde está a bênção do Senhor quando o problema está presente? E eu quero refletir sobre isso com você nessa noite. E eu quero te dizer que a bênção do Senhor, ela não está condicionada a tudo estar bem na sua vida. A bênção do Senhor, ela não é condicionada ao que tudo dá certo. Não, mesmo quando tudo está errado, mesmo quando parece estranho, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não é do jeito que gostaríamos, mesmo quando causa dor, mesmo quando faz sofrer, ainda assim a bênção do Senhor está lá. Ainda assim a bênção, Deus não vai nos abençoar, teologicamente falando, Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou, por quê? Porque a bênção é Cristo quebrando toda a maldição no madeiro, na cruz do Calvário. E se Cristo já quebrou toda a maldição no madeiro, na cruz do Calvário, a bênção já chegou até nós, mesmo que nós não entendamos, porque parece que está dando tudo errado. E aí, pensando sobre bênção do Senhor, eu gosto de citar muito um versículo que na verdade eu falo todos os dias dentro da minha casa. Todos os dias está ali meu marido, todos os dias quando nós oramos, é o versículo que eu sempre falo: a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Está lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22.
A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não traz consigo dores. Mas por que está doendo? Por que parece que está doendo, que está tão difícil? E aí, pensando sobre bênção do Senhor, mesmo na adversidade, pensando que somos abençoados independente das circunstâncias, que a bênção do Senhor já está sobre nós. Eu quero lembrar com vocês, talvez, com certeza eu acho que vocês não sabem, né? A história de uma menina, e ela tinha apenas 6 anos de idade. E presta atenção, igreja, em nome de Jesus. E essa criança, aos 3 anos, o pai dela deixou a mãe dela, e ela ficou, ela e 3 irmãos, todos mais velhos. Ela era menorzinha. E essa mãe lutando financeiramente, né, para ali sustentar a casa e tudo mais. E o irmão mais velho, na fase de 18, 19 anos, ele já tinha, né, um problema mental. E nessa fase que ele estava com 18, 19 anos, se agravou muitíssimo. Muitíssimo. E essa criança, essa menininha, nos seus 6, 7 anos, a mãe dela saía nas madrugadas, lá em Caxias, num bairro chamado Periquitos. E a mãe dela saía nas madrugadas desesperada, correndo, a pé, porque não tinha ônibus às 3 horas da manhã, 2h30, 3 horas da manhã, a pé, das vezes carregando essa menina, para ir até o centro de Caxias, num corpo de bombeiros, chamar, né, ali uma internação para o irmão mais velho, que estava em crise. E embora ele não fosse agressivo, quando entrava em crise, aí qualquer coisa poderia acontecer, e eram momentos caóticos. Essa menina aprendeu a ler pela Bíblia. Ela, com 6 aninhos de idade, estava lá na escola aprendendo B com A faz Bá, B com E faz Bé. E o Espírito Santo de Deus em casa, folheando a Bíblia, ensinou ela a ler. E essa menina botava as bonecas, todas as bonecas, no quintal de casa, e começava a pregar para as suas bonecas. E Deus foi derramando graça e graça e graça. Mas se você olhasse para a história dessa menina, você diria assim: poxa, mas cadê a bênção do Senhor na vida dela? Porque tudo parece tão difícil, está tudo tão contrário. E eram lutas financeiras, eram todo tipo de luta. E mais essa crise que se instaurava por causa do irmão que tinha a doença mental e entrava em crise. E ali havia um determinado tempo que até eles ficaram conhecidos no bairro, né, como a família do louco. E onde estava Deus? Onde estava a bênção do Senhor sobre essa criança? E eu quero dizer a você que a bênção do Senhor sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Mesmo quando tudo parecia difícil. Porque hoje essa criança está aqui diante de vocês. Hoje essa criança está falando do amor de Deus e do cuidado de Deus. Então você quer saber onde é que está a bênção do Senhor? Está que o Senhor não dorme, querido. Ele está te vendo, Ele está te ouvindo. A tua oração tem resposta sim no Senhor. A crise passa, a dor passa, a história muda, o cenário muda, mas a bênção do Senhor é incondicional sobre a tua vida. Está doendo, está sofrendo, está chorando, mas a bênção do Senhor está com você. A bênção do Senhor sempre esteve lá. Eu quero falar com vocês Efésios, capítulo 1, versículo 3. Vai nos dizer algo lindo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu quero te dizer que o nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui de passagem. E mesmo ainda quando estamos aqui, o nosso Deus nos leva mais alto. Ele nos coloca em lugares celestiais por causa de Cristo Jesus. Ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. Aquilo que você nem imagina, Deus já te abençoou. Talvez só falte você tomar posição, talvez só falte você negar o pecado, talvez só falte você fazer uma escolha por Cristo, porque a bênção já chegou para você. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. A mesma bênção de Abraão, a mesma bênção que abençoava os filhos de Israel, as bênçãos do Senhor estão sobre nós. As bênçãos do Senhor não são confundidas com coisas naturais. As bênçãos do Senhor são incondicionais. As bênçãos do Senhor independem da circunstância. A bênção do Senhor independe se tudo vai bem ou se tudo não vai bem. A bênção do Senhor está conosco. Queridos, e já estou terminando para a glória de Deus. E eu quero fazer menção de uma ilustração. Uma ilustração que eu ouvi na adolescência. Praticamente todos vocês conhecem, não é nada inédito aqui. Mas quando eu ouvi a primeira vez, eu devia ter uns 13 anos, e me marcou profundamente. Era aquela mensagem quando você recebe pela primeira vez, realmente impacta, né? E eu ficava pensando, sempre pensando sobre isso. E essa ilustração, vocês conhecem, chama-se Pegadas na Areia. E ela narra a história de um homem que, tendo chegado ao fim da sua vida, Deus lhe permite ver toda a sua história como que uma trajetória de pegadas pela areia da praia. E esse homem consegue ver aquelas pegadas que iam desde o seu nascimento até o dia da sua morte. E aí aquele homem, prestando atenção naquelas marcas das pegadas na areia, ele se alegra em ver que haviam não um, mas 2 pares de pegadas na areia. Ele se alegra em ver, porque ele faz no seu pensamento a seguinte assimilação. Ele pensa: Deus, Jesus estava comigo. E aquele homem começa a reparar naquelas pegadas e se atentar. E ele começa a ver que em alguns momentos havia só um par de pegadas na areia. E é nesse momento que ele começa a olhar bem forte mesmo, em querer entender por que aquilo acontecia. Ele começa a reparar que aquelas pegadas, elas que eram 2 pares de pegadas, se transformam num só, nos piores momentos da sua trajetória. Então ele começa a ver que há várias vezes naquela estrada de pegadas, que muitas vezes ali ficou só um par de pegadas na areia. E ali aquele homem começa a se entristecer e se entristecer. E aí Jesus vem e pergunta o que foi. E aquele homem, olhando para Cristo, vai dizer: Senhor, Tu me deixaste só. Nos piores momentos eu vi que havia apenas um par de pegadas na areia. E foram os piores, os dias mais difíceis da minha vida. E eu estava só. E aí é quando Jesus fala para ele, dizendo: quando você viu 2 pares de pegadas lá na areia, sim, eu estava com você. Eu de fato estava caminhando contigo. Mas não se engane, eu nunca te deixei só. Quando você viu só um par de pegadas na areia,
Foi nos momentos mais difíceis da sua vida que eu te carregava nos meus braços. E o Senhor está falando para você hoje que se está doendo, se está sofrendo, está chorando, a bênção do Senhor está com você. Se tiver difícil a caminhada, Ele te carrega nos seus braços, mas você não vai ficar pelo caminho. O Deus que te chamou te conduz, e Ele é o Senhor da bênção. A bênção do Senhor é que enriquece. Eu quero chamar o ministério de louvor. A bênção do Senhor é que enriquece e que não acrescenta dores. Não deixa que Satanás venha te enganar nessa noite. Muitas das vezes, quando está tudo parecendo tão oculto, tão difícil, está escuro, não há saída. Não se deixe enganar. O Senhor já te abençoou. Ele é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Deus que te chamou é o Deus que te guarda. Como é que você sabe que o Senhor é contigo? Porque se você está aqui hoje é porque Ele te guardou. Ele preservou a minha e a sua vida até hoje. Porque nós somos a herança de Abraão. Nós somos a descendência de Abraão. Nós temos a bênção do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar você nessa noite a vir aqui na frente. Você que já recebeu, você não vai receber. Você crê nisso? Você não vai receber. Você já recebeu. Você já recebeu. A bênção do Senhor já está sobre a sua casa, já está sobre a tua vida. Aquilo que você tocar, abençoado será. Você é a bênção do Senhor. Eu quero te convidar a vir ao altar, a vir agradecer ao Senhor que nunca te deixou. Ele nunca te deixou. Parecia que a história seria de um final infeliz, mas o Deus da bênção estava lá. O Deus da bênção estava lá. Aleluia. Oh, aleluia. Ele sempre esteve contigo. Ele nunca te deixou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa bênção será vista na tua casa. Essa bênção será vista no teu trabalho. Essa bênção será vista em você, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Ele é contigo, filho de Jardim Palmares. Ele é contigo, aleluia. Alguém nessa noite que quer render essa graça ao Senhor, quer se render a Cristo Jesus, em nome de Jesus, faz um aceno assim com a sua mão. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e quer aceitar o Senhor nessa noite? Faz assim com a sua mão. Todos são cristãos, todos já são de Deus. Aleluia. Aqui um rapaz. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Alguém que quer fazer esse aceno aqui com a sua mão hoje, declarando: eu sou de Jesus? Dá um abraço nele aqui para mim, Wilson, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que a bênção, que a bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Deus da bênção está aí. Deus da bênção muda a vida. Ele muda a história. Ele nunca te deixou. Aquele Deus que mudou a minha história, que chegou na minha vida e que nunca me deixou, que quando tudo parece tão difícil, nos carrega em seus braços. Ele está mudando histórias. Aleluia. Te acompanha.
o pastor vai estar orando, porque onde há comunhão, o Senhor ordena a bênção. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela vida do irmão que hoje se rende no teu altar. Que essa glória seja para ti, porque o Senhor é o Deus que muda a vida, que transforma a situação. Pai, eu te agradeço pelas oportunidades que estamos tendo nessa noite de dizer obrigada, Senhor, porque o Senhor já nos abençoou. Obrigado, Senhor, porque a bênção do Senhor nos enriqueceu e ela não trouxe consigo nenhuma dor. O Senhor é que cura as nossas mazelas, o Senhor é que transforma a situação, e que quando tudo parece perdido, o Senhor vem confundir os grandes usando os pequeninos. O Senhor é que muda a história. Senhor, transforma, cura, liberta, e que essa semana, Pai, seja a semana da confirmação, semana de guerra, sim, mas de vitória, porque o Deus, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, em nome de Jesus.